Oi, eu sou a Ana e vou te contar uma história que me contaram e agora, né? Me contaram no relato e eu vou contar pra vocês agora. Então, eu espero que vocês estejam bem. Já peço também para que deixem o like se gostam do canal, se gostam dos relatos, estão gostando. Já vai deixando o like, ou espera, lê, escuta a história e você deixa o like. Se não for inscrito ainda, considere se inscrever no canal, ok? E se tem uma história, você pode enviar. Se não tem assombração, tem uma história legal para contar? O e-mail está aqui. Envie a sua história para este e-mail. Beleza? Combinado? Então vamos para a história de hoje, que é esta. Me anulei a vida toda para agradar os outros. Eu acho que muita gente já viu esse filme. Vamos lá. Oi, Ana. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra ter a minha história contada por você. A história é longa e toda bagunçada, mas fiz o que eu pude para ficar fácil para entenderem um pouco da bagunça que é a minha vida. Os nomes estão todos trocados. Bom, eu me casei aos 17 anos. 6 anos depois, me separei. Pelo meu bem e da minha filha, que ainda era um bebê. Eu vim de uma família humilde. Somos em 5 irmãos. Todos fomos morar em outro país, cada um buscando seu caminho. Alguns voltaram para o Brasil e sempre fomos muito unidos. Até que o casamento de uma das irmãs, que aqui vou chamar de Catarina, mudou tudo. Brigas, afastamentos, silêncios. Catarina não falava com mais nenhum dos irmãos devido a brigas envolvendo o marido dela, que chamarei aqui de Judas. Ela não gostava que eu falasse com os meus irmãos. Ela não gostava que eu falasse com os meus irmãos e alguns não gostavam que eu conversasse com ela. Eu engolia ofensas, fofocas, falsidades por parte da Catarina e do Judas, tudo por dó dela. Ela não falava com nenhum dos outros irmãos, só comigo, entende? E eu não queria deixá-la sozinha, porque se eu não estivesse lá para ela, quem estaria? E esse foi o meu maior erro. A minha irmã mais velha, Fátima, sempre foi como uma mãe para mim. Já o irmão mais velho, João, sempre distante. Nunca se importou com ninguém. Quando eu me separei, o genitor da minha filha fez da minha vida um inferno. Me pintou como a vilã da história, mas eu nunca falei mal dele. Eu segui em silêncio. Catarina e seu marido Judas continuavam em contato com ele com uma amizade de interesses mútuos, mas eu não me importava com isso. Conheci meu atual marido. Ele criou a minha filha como se fosse dele. O genitor esteve presente até os 3 ou 4 anos da minha filha. Depois foi embora para o Brasil. Eles estão fora do Brasil. Depois foi embora para o Brasil. Bom, os anos foram passando e o genitor da minha filha mandava mensagens esporadicamente só perguntando se a filha estava bem e pedia fotos, só isso. Anos depois, já em 2024, a minha cunhada, esposa do irmão mais velho, João, me disse que ele não estava bem de saúde, mas ela não sabia explicar o que era que ele tinha, pois ela é de outro país, sabe? Ela disse que ele estava com depressão e outra doença que não sabia o que era. Liguei para ele e depois de muita insistência, o João me atendeu. E ele me contou que estava com um câncer terminal no fígado. O meu chão caiu. Eu desabei. Eu não sabia o que fazer para ajudar. Eu liguei para minha irmã, ela ficou preocupada, disse que devíamos fazer algo, mas depois sumiu também. Não respondia, não atendia. E eu entendi. Mais uma vez, eu estava sozinha. Fui até a casa do meu irmão, 80 quilômetros de distância. Eu nem sabia o endereço direito. Eu fui assim na cara e na coragem, sem saber nem se ele me atenderia, pois ele é muito orgulhoso. Fiz uma compra grande, levei comida, doce, brinquedo para os filhos pequenos. Ele não queria ser visto, mas atendeu.
Estava muito abatido, chorou, agradeceu e eu voltei embora os 80 quilômetros chorando. Porque apesar de tudo, ele era meu irmão. E eu queria ajudá-lo. Minha irmã? Nem sinal. Dias depois me mandou mensagem, disse que estava cheia de problemas e por isso não me respondeu e nem me atendeu. Eu sabia que era mentira, mas eu disse que tudo bem. A vida é assim, né? Continuei ajudando meu irmão. Ele não queria tratar a doença, pois segundo ele não tinha mais jeito e ele não queria sofrer mais. Eu vivia insistindo porque eu vi ele cada dia pior e eu só sabia pedir a Deus que me ajudasse a convencê-lo. E não tinha um dia que eu não dormia e acordava pensando nele e orando para Deus fazer tudo segundo sua vontade e que me desse forças caso acontecesse o pior. Pois a esposa dele não sabia resolver as coisas e provavelmente sobraria para eu cuidar e teria que tirar forças de algum lugar. Depois de uns meses ele piorou drasticamente e numa dessas pioras ele aceitou ir ao hospital. Ele não tinha câncer, era cirrose hepática e outras complicações junto. Começou a tratar, melhorou um pouco. Paralelo a isso, a minha irmã Fátima me ligou dizendo que o marido estava um pouco doente, com dor na barriga, mas em questão de 2 semanas ele foi ficando cada vez pior e acabou falecendo em casa, em decorrência de um câncer avançado, junto com cirrose. De madrugada, aqui no país onde eu moro, recebo a ligação dela aos prantos dizendo: Maninha, meu gordinho morreu. Meu gordinho se foi, maninha. O que eu vou fazer da minha vida sem ele? E enquanto ela dizia essas palavras, ela olhava o corpo dele sem vida em cima da sua cama, ainda aguardando a funerária. E ao fundo a minha mãe orando ao lado do meu cunhado, agradecendo pela vida dele enquanto esteve vivo e pelos bons momentos que tiveram. E eu, chocada, ouvindo tudo aquilo sem reação. Meus pais, no auge de seus 80 anos, cuidaram de tudo para Fátima. Deram muito apoio em tudo e não deixaram ela em nenhum momento sozinha. E eu, mesmo longe, estive o tempo todo presente. Fiquei traumatizada e só conseguia pensar naquele momento da ligação da minha irmã, mas eu senti gratidão a Deus por ter dado forças além do normal para minha irmã e para os meus pais aguentarem o baque, né? Tudo vinha me afetando muito. Eram crises de pânico, ansiedade e muitas idas ao médico, mas eu me preocupava mais com os outros. Minha saúde piorou. Eu deveria evitar estresse, mas continuei ajudando, mesmo morando longe da minha irmã, estive presente, emocionalmente, né, financeiramente também. Guardei minha dor no bolso. Cuidei dos outros com amor, sem esperar nada em troca. Tive que parar de trabalhar. As ajudas ao meu irmão, que me pedia dinheiro toda semana, diminuíram. Um dia, indo ao hospital, meu irmão pediu dinheiro. Eu não respondi na hora. Depois, eu mandei para a esposa dele, pedindo que não contasse para ele que eu havia mandado. Ele, não sabendo que eu já tinha mandado dinheiro, postou uma indireta nas redes sociais para mim. Dizia que todo mundo some quando a pessoa fica doente. Hã? Sabe, doeu. Mas eu não guardei mágoa. Fiz tudo de coração. Meses depois, ele se aposentou e me bloqueou de todas as redes sociais. Então veio mais uma traição. Eu descobri que a minha irmã Catarina, ou melhor, o marido dela, Judas, estava contando coisas da minha casa para o genitor da minha filha. Minha sobrinha dormia aqui e eu sempre a tratei com muito carinho. Mal sabia que havia maldade por trás. Um dia eu recebi mensagem da minha irmã dizendo que o genitor foi a um advogado no Brasil para me denunciar e me processar e que havia muitas provas contra mim. Coincidentemente, horas antes, ele havia me pedido para falar com a minha filha.
Eu respondi para minha irmã que ele podia seguir com o processo. Eu estava tranquila, pois eu sabia da minha índole e não devia nada a ninguém. Conversei com a minha filha, contei tudo. Tudo que eu nunca havia dito sobre o real motivo do divórcio, eu contei. Porque agora ela já é mocinha, já tem maturidade para entender. Ela mal se lembrava dele. Mas conforme fui explicando, ela compreendeu. E eu disse que ele queria falar com ela, mas que a decisão era dela. Eu a apoiaria, qualquer que fosse. Ela decidiu que não queria ter contato com ele. Disse que uma pessoa que nunca fez nada por ela não fazia falta. Pedi que ao menos mandasse um áudio, então, explicando que ainda não estava preparada para manter contato. Mas ela foi firme e não quis. Irredutível. E eu respeitei. Mandei uma mensagem para ele. Disse que havia conversado com ela e que ela não estava pronta. Que se ele quisesse entrar com o processo, que fosse em frente. E que não precisava mandar recado por terceiros. Ele tinha o meu contato direto. Minha irmã e minha sobrinha ficaram indignadas. Disseram que eu proibia o contato. Ligavam para minha mãe do Brasil insinuando esse tipo de coisa. Mais uma facada. Quem sempre protegeu o genitor foi o marido dela. Ela só faz o que ele quer, mesmo que isso custe passar por cima de mim. A minha filha ficou tão nervosa ao saber que eles estavam se intrometendo em um assunto do qual não tinham nada a ver, que foi parar no hospital. Fez um exame de sangue e deu os monócitos elevados por conta de estresse. Ela, ainda indignada com a intromissão, ligou para a prima. Queria entender por que estavam me culpando. Gravou a ligação e ouviu tudo. Acusações de alienação parental, insinuações de que eu manipulava minha filha contra o genitor e que estava cometendo crime por isso e que teria que pagar indenização. Disseram que eu não era santa, que seu pai, Judas, tinham provas contra mim a respeito disso. Minha filha passou mal de novo. Avisei o psicólogo da escola e decidi. Eu não ia mais engolir. Contratei um advogado e exigi pensão. Eu estava tão chocada com tudo que estava acontecendo que eu não sabia o que fazer. Se eu deixava quieto, se eu apenas me afastava ou se eu ia atrás de justiça. Mas no fundo eu sabia que se eu apenas deixasse quieto, a minha mente não descansaria por passar por tanta injustiça e por dó dos outros, eu mais uma vez anularia a minha dor. Decidi então que eu correria atrás de justiça. Formalizei uma notificação extrajudicial e depois de enviar, eu iria até a polícia, pois aqui a justiça funciona rápido. Mas antes que tudo fosse formalizado, estranhamente, elas, a Catarina e sua filha, foram embora às pressas para o Brasil. Minha irmã, aquela que eu tinha como melhor amiga e como uma mãe, era a única que sabia dos meus passos e avisou a outra. E elas foram embora para o Brasil sem aviso. Mesmo assim, eu segui. Fiz boletim por calúnia, injúria e difamação no Brasil, sem ninguém saber. E eu tenho provas. Entrei com processo pelo Ministério Público. Isso é só o começo. A justiça brasileira é lenta, mas estou fazendo isso pela minha paz, pela minha filha, porque ela não merecia passar por isso. Eu fiz tudo por todo mundo e ninguém fez nada por mim. Só tenho o meu marido, que me apoia em tudo, mas o meu coração tá quebrantado, porque eu nunca fiz mal a nenhum deles. E se alguém me perguntar se estou errada por querer justiça, eu respondo com serenidade: não, eu tô certa. Porque justiça não é vingança, é respiração, é sobrevivência, é amor por quem ainda depende de mim. E você, Aninha, o que acha de tudo isso? Estou errada em querer justiça depois de tanto tempo me anulando para não causar mal-estar nos outros? Obrigada por contar minha história, eu te admiro muito, Aninha, um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada
Não, você não tá errada. Já fala, você está procurando justiça, né? E assim, quanto às outras pessoas, irmãs, irmãos, né? Infelizmente, né, sei lá, não deram valor ou só querem aquele venha a mim e tal. Mas assim, em relação ao genitor, é incrível. É incrível. Procure mesmo, siga em frente com o advogado. Já vi vários casos desses que, assim, eu não vou dizer que é só a mulher que tá certa, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas muitos casos que a gente vê, a mulher tá até ali branda, né? Ok, entendendo. E aí vem o outro lado e quer botar fogo, quer fazer um vucu-vucu. Então vamos pro vucu-vucu, né? Aí sai perdendo o dobro do que... Então, é isso que é briga. Você não vai se calar de novo. Aprendeu, não aprendeu? Então, bora pra frente. É isso daí. Procure os seus direitos, a justiça. Demora, mas vai. Se você não tem o que temer, você não fez nada de errado, tá lá, você que tá cuidando, correndo atrás com a menina o tempo todo. Agora vem querer alegar alienação, não aparece, não faz nada, depois que alegar que, nossa, ela não deixa eu ver. Siga em frente. E assim é que vai aprendendo na vida, né? Uma hora aprende a dizer não. Aquela coisa, né, que eles, aquele paralelo que eles traçam com as máscaras de oxigênio do avião, né? Quando as máscaras caírem, coloque primeiro a máscara em você e depois nos outros. Então você também tem que se cuidar primeiro para poder ajudar, né? Mas assim, deixar você para trás para ajudar outro, ficar doente, se anular para estar ali, para não causar mal-estar, aí você adoece, você que acaba e você tem uma filha, alguém que precisa de você. Então é isso, pensa nela, pensa em você e tentou, fez a sua parte, não deu certo, então siga agora a sua vida, aprendendo a dizer não, né? E uma vez eu ouvi também eu não vou citar nome também, nem lembro direito, mas já ouvi de mais de uma pessoa dizendo assim que às vezes a gente quer ficar ajudando outra pessoa e no fim a gente acaba atrapalhando na evolução espiritual daquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa e você sempre ali ajudando e tirando daqui, você tá evitando que ela aprenda com os erros dela de repente, entendeu? Porque você tá sempre ali, ó, ajudando, resgatando, e a pessoa às vezes não tá nem fazendo por onde. Não tô falando que não é pra ajudar ninguém, não é isso, né? Você pode, tá? A pessoa tá ali, você dá uma ajuda, a pessoa honrou a ajuda, legal, mas também você não vai ficar ajudando esperando nada em troca, né? Você tá ajudando sem esperar nada em troca, é o que ela disse aqui. Mas eu acho que tudo você tem que perceber se tem um limite. Se também não tá te fazendo bem, presta atenção, né? Presta atenção. Nem no caso dela aqui, né? Mas é isso. E vocês, o que vocês acham? Deixem as suas opiniões, ok? E, lógico, sempre com respeito, por favor. Tem uma história parecida? Envie o seu relato pra gente. Tem uma história diferente, sem assombração? Envie o seu relato pra gente, ok? Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!